Oiê, eu sou a Lu Paniccios e este é o passo a passo desta mochila de costas com itens de segurança. Bora costurar? E saiu o passo a passo da mochila que eu levei para Mega Artesanal 2018. Esse passo a passo foi muito pedido e aguardado e eu fiz com muito carinho para você. Na verdade, essa mochila que eu fiz agora é uma segunda mochila, porque a mochila que eu levei para Mega mesmo, eu tava com muita pressa para terminar e não consegui nem gravar. Então eu fiz uma segunda mochila para montar o passo a passo e já aproveitei para fazer algumas modificações no projeto por questões de layout, por questões de praticidade. E eu vou postar no meu Instagram essas diferenças. Então, menina, se você não me segue ainda no Instagram, vai lá, porque eu vou mostrar as modificações que eu fiz, justificando por que eu fiz. E aí depois me conta aqui nos comentários se você gostou mais do projeto original ou deste segundo projeto. Na verdade, essa mochila não traz grandes novidades em relação ao esqueleto dela, à estrutura dela, mas traz sim as novidades dos itens de segurança que eu já expliquei detalhadamente num outro vídeo. Como é uma peça de nível médio, eu tô considerando que as pessoas que vão fazer essa peça já têm uma certa experiência com costura, com artesanato, então eu não vou explicar tudo nos mínimos detalhes, até porque senão esse vídeo teria horas de duração. Então eu vou explicar de uma maneira um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápida. E se você for iniciante, eu recomendo que você comece por peças um pouco mais simples, um pouco mais básicas, que vá se habituando com os tipos de acabamento e execução de peças mais simples para depois fazer essa mochila. Mas de qualquer forma, se você tiver dúvidas, deixa nos comentários que eu respondo. Então chega de blá blá blá, porque agora eu vou te mostrar como eu fiz essa mochila de costas com itens de segurança. Passo a passo. Os moldes usados para este passo a passo estarão no álbum de fotos da minha página do Facebook. Estas são as partes da frente e de trás da mochila que eu cortei com base no molde. Eu fiz um vídeo dando dicas de como fazer o sanduíche de tecido, manta e forro. Esta é a parte de trás da mochila e esta é a parte da frente. Qual é a diferença entre a parte da frente e a parte de trás? A parte da frente eu coloquei o tecido externo, a manta e forro. Eu usei a manta R2 100 gramas, mas a 200 gramas estrutura bem melhor esse tipo de mochila. Fiz um quilting reto aproveitando as listras do próprio tecido. Eu fiz uma costura, pulei 5 listras, fiz outra costura e assim por diante. Já na parte de trás, eu só vou colocar o tecido listrado e a manta. E fazer o quilting reto, eu já faço o quilting mesmo sem o forro. Agora eu vou fazer o bolsinho da frente. Para o bolsinho, 54 por 22 centímetros no tecido estampado, 27 por 22 centímetros na manta R2. Para a tampa do bolsinho, 2 vezes no tecido estampado, um pouco maior que o molde, que está no álbum de fotos da minha página do Facebook. 7 centímetros de velcro estreito. Para fazer a tampa, coloco os tecidos que são um pouco maiores que o molde, direito com direito, e traço a linha do molde. Depois eu vou costurar sobre a linha do molde, então não pode esquecer de deixar margem de costura. Depois de costurado, eu vou refilar a sobra de tecido com tesoura de picote, fazer piques nas partes curvas, virar para o direito, passar a ferro e passar um pesponto próximo à borda. Aqui não vai ter costura, eu posso encostar o molde na borda do tecido. Vai ficar assim. Na parte que eu tinha deixado aberta, eu passei uma costura de segurança bem próximo da borda. Para fazer o bolsinho,
Dobro direito com direito, sobrepondo a manta. Eu vou costurar nas duas laterais, só nas laterais, a parte de baixo fica aberta. O bolso da frente ficou assim, foi costurado nas laterais e aqui embaixo eu fechei com uma costura de segurança. Na parte interna do bolsinho, eu costurei um velcro estreito de 7 centímetros. Fiz uma marcação de 2 centímetros a partir da borda e centralizei. Costurei o velcro com ponto zigue-zague. Eu até usei uma linha na bobina mais parecida com o fundo do tecido para não aparecer, mas essa costura não vai aparecer, porque o bolsinho tem uma tampa e vai esconder essa costura. Para determinar a posição da outra parte do velcro, posiciono o bolsinho centralizando com a parte da frente da mochila. E aí eu vejo onde vai bater com o velcro já costurado. Posiciono o velcro nesta marcação e costuro com ponto zigue-zague. Depois de costurados os dois lados do velcro, eu vou costurar as laterais do bolsinho. Vai ficar assim. A partir da borda de cima do bolsinho, eu vou fazer uma marcação de 1,5 cm. Posiciono a tampa do bolsinho sobre esta marcação, centralizando com o bolsinho. Eu vou passar uma costura com menos de um pé de máquina. Depois de feita esta primeira costura, abaixo a tampa e passo uma costura com um pé de máquina, assim a borda vai ficar totalmente embutida, dando o acabamento. Vai ficar assim, a tampa com o acabamento todo embutido e no bolsinho também sem sobra de costura. Eu gosto muito do velcro no corpo do bolsinho. E a tampa fica mais como um elemento decorativo. Ela vai dar um pouquinho mais de segurança, porque vai fechar o bolso, mas ela é mais decorativa. Agora eu vou fazer a parte de trás da mochila. Serão 2 bolsos embutidos. Um de 24,5 por 31,5 centímetros e outro de 31,5 por 31,5 centímetros, no tecido de forro. Zíper número 3, de 25 centímetros e outro de 32 centímetros, e 2 cursores. Este é o bolsinho que vai ficar mais para baixo, onde a mochila é um pouco maior, e este é o bolsinho que vai ficar na parte de cima, onde a mochila é um pouco mais estreita. Nos bolsinhos, eu vou fazer uma marcação de 4 centímetros a partir da borda. Neste bolsinho menor, eu vou marcar 2,5 centímetros em cada lado e uma altura de 1 centímetro. No bolsinho maior, eu vou fazer a mesma marcação de 4 centímetros da borda, marcar 6 centímetros de cada lado e altura de 1 centímetro. Nos dois bolsinhos, o retângulo mede 19,5 por 1 centímetro. Na parte de trás da mochila, que tem só o tecido e a manta, eu vou fazer 2 marcações. Uma a 8 centímetros da borda e outra a 27 centímetros da borda. Nestas 2 marcações, eu acho a metade e posiciono os bolsinhos. A borda do bolsinho coincidindo com a marcação na parte de trás da mochila, centralizando. Eu vou costurar e fazer todo o acabamento conforme eu já expliquei no vídeo do zíper embutido no bolso embutido. Para o outro bolsinho, é exatamente a mesma coisa. Posiciono a borda do bolsinho na marcação, centralizando. E vou fazer também a costura e o acabamento que eu já expliquei naquele outro vídeo. Para fazer o forro da parte de trás da mochila, corto o tecido de forro de acordo com o molde. Para o bolsinho interno, um tecido de 29 por 54 centímetros no tecido de forro. Eu repeti exatamente o mesmo processo do bolsinho da frente da mochila sem a manta. Dobrei direito com direito e passei uma costura nas 2 laterais. Virei para o direito e passei a ferro. Centralizo o bolsinho com o forro, deixando a abertura para baixo.
E eu vou fazer uma costura nas duas laterais. E ficou assim. Aqui o bolsinho já está costurado e eu fiz uma costura de segurança na parte de baixo. Agora sim eu vou unir a parte de trás com o forro. Vou unir com uma costura de segurança em toda a volta. Vou fazer a alça de mão. 24 por 9 centímetros no tecido estampado. E 24 por 4,5 centímetros na manta R2. Dobro direito com direito, sobrepondo a manta. Vou passar uma costura na lateral. As duas pontas elas ficam abertas. Viro para o direito e faço um pesponto nas duas bordas. As pontas ficam abertas. Vou fazer o bolsinho para celular da alça da mochila. Para o bolsinho, 14 por 38 centímetros no tecido listrado, 7 por 19 centímetros na manta R2. Para a tampa, 8 por 12 centímetros no tecido listrado, 3,5 centímetros de velcro estreito. Vou começar pela tampa. Eu dobro o tecido da tampa ao meio. A partir dessa marcação, eu marco 1 centímetro para determinar o posicionamento do velcro, centralizando. Costuro o velcro com ponto zigue-zague. Depois de costurado o velcro, costuro as laterais da tampa. Corto as pontinhas para não ficar com excesso de sobra de tecido. Viro para o direito, empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Passo a ferro e faço um pesponto próximo à borda nesses 3 lados e uma costura de segurança nesta outra parte. Vai ficar assim. Costurando o velcro antes, não aparece a costura do velcro na frente da tampa. Para fazer o bolsinho, eu dobro o tecido avesso com avesso e posiciono a manta centralizando. Faço um pesponto na borda do bolsinho e uma costura de segurança nos outros 3 lados. Faço uma marcação de 1 centímetro a partir da borda dobrada, posiciono o velcro centralizando e costuro com ponto zigue-zague. Vai ficar assim. Eu vou fazer as alças da mochila. Para as alças, 2 vezes no tecido listrado, no molde da alça direita, 2 vezes no molde da alça esquerda. Uma vez na manta, no molde da alça direita, e uma vez na manta, no molde da alça esquerda. Nesta alça, que não vai o bolsinho para o celular, eu coloquei os tecidos direito com direito, sobrepondo a manta e passei uma costura com um pé de máquina, deixando uma abertura na parte mais estreita da alça. O molde está no meu álbum de fotos da minha página do Facebook. O molde já tem margem de costura. Depois de costurado, faço piques nas partes arredondadas. Na alça que vai o bolsinho para o celular, eu vou fazer uma costura de segurança unindo o tecido à manta. Eu vou deixar o outro tecido reservado. Eu só vou unir os 2 lados da alça da mochila depois de costurar o bolsinho para celular. No meu caso, eu sou destra, então eu prefiro deixar o bolsinho para celular na alça esquerda. Se você for canhota e preferir, pode deixar o bolsinho porta-celular na alça direita. Posiciona o bolsinho porta-celular na marcação do molde. O bolsinho vai ter que ficar assim. Aqui é a parte de cima da alça e aqui é a parte de baixo. Eu vou tombar o bolsinho, mantendo a borda na marcação do molde, deixando direito com direito. Eu vou coincidir a borda do bolsinho com a borda da alça, alinhando as bordas. Como o bolsinho é mais largo que a alça da mochila, eu vou ter que fazer uma prega no bolsinho. Para fazer essa prega, a manta que tá por dentro do bolsinho ajuda bastante. É só centralizar o bolsinho e puxar a sobra de tecido, formando uma prega para cada lado. Agora, no detalhe, uso uma tesourinha para ajudar a pegar a sobra de tecido e formar a prega. Agora, eu vou fazer uma costura com menos de um pé de máquina
só nesta parte. Depois de costurado, volto o bolsinho para o lado correto. Vou alfinetar coincidindo as bordas nos dois lados do bolsinho. Agora eu vou fazer uma costura aqui embaixo com um pé de máquina. E depois eu vou fazer uma costura de segurança nas laterais para prender o bolsinho. Vai ficar assim, o bolsinho tem uma profundidade. A partir da borda do bolsinho, eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro. Nesta marcação, eu posiciono a tampa com o velcro para cima, centralizando. Costuro com menos de um pé de máquina. Depois de costurado, tombo a tampa para o outro lado e passo uma costura nessa parte com um pé de máquina. A tampa vai ficar assim, com acabamento perfeito. Eu vou costurar agora as duas partes da alça. Então, eu prendo o bolsinho para não acabar costurando sem querer. Se você tem intenção de usar bastante peso nesta mochila, eu recomendo que use ou a manta R2 200 gramas, uma sarja ali no meio, jeans, TNT 120 gramas, para estruturar melhor a alça. Só a manta R2 não vai ser suficiente. Posiciono os tecidos direito com direito e vou passar uma costura com um pé de máquina, deixando a parte mais estreita aberta. Prendo bem com alfinetes para o bolsinho não atrapalhar, porque ele faz volume. Aqui estão as duas alças. Estão costuradas, depois eu virei para o direito, passei a ferro e passei um pesponto em toda a volta. Nesta outra alça, eu passei o pesponto primeiro nesta parte e depois nesta outra parte. A medida deste bolsinho é para um celular de, no máximo, 8,5 centímetros de largura. O celular se acomoda na profundidade do bolsinho. Se o seu celular for mais largo, faça o bolsinho maior, deixando uma profundidade maior. Eu expliquei como costurar e fazer o acabamento do regulador de alça da mochila em outro vídeo. Lá tem todo o passo a passo, então eu vou deixar o link na descrição do vídeo também. Neste vídeo, eu só vou passar a lista de materiais. Eu vou usar 2 reguladores de alça. Para a parte que vai ficar na alça da mochila, eu vou precisar de 2 vezes de 12 centímetros de alça de nylon na largura do regulador da alça. A minha alça tem 3 centímetros de largura. 2 vezes de 6 por 6 centímetros no tecido para o acabamento. Para outra parte que vai ficar costurada ao corpo da mochila, eu vou usar 2 tecidos de 7 por 9 centímetros que eu vou cortar na diagonal. Manta R2. Alça de nylon. Para o acabamento das pontas, 2 vezes no tecido principal de 5 por 9 centímetros. Eu vou começar a montar a parte de trás. Aqui já está presa a parte de baixo da alça de costas com uma costura de segurança. Posiciono as alças de costas. A partir do centro, coloco uma alça para cada lado. Passo uma costura de segurança para prender as alças. Depois de feita a costura de segurança, a partir dessa metade para cá, eu marquei 3 centímetros e daqui para cá 3 centímetros. Nestas marcações, eu posiciono a alça de mão. Em peças assim, com vários elementos, várias peças encaixadas, eu gosto muito de passar costura de segurança, prendendo cada parte. Isso faz com que tudo fique no lugar correto e eu não tenha problema de posicionamento e perceba depois que a peça está toda costurada. Passo uma costura de segurança.
prendo as alças para acabar não costurando sem querer. Eu vou fazer o fole da bolsa. Eu vou fazer a parte do zíper agora. 2 faixas de 64 por 7 centímetros no tecido listrado, 2 vezes na manta e 2 vezes no tecido de forro. 64 por 4 centímetros no tecido listrado, que vai ser a faixa que vai esconder a canaleta do zíper. 64 centímetros de zíper número 5 e um cursor. Eu vou fazer o primeiro lado do fole. Eu uni o tecido listrado com a manta R2 com uma costura de segurança em toda a volta. Coloco o zíper direito com direito e passo uma costura de segurança com menos de um pé de máquina. Depois da costura de segurança, eu venho com o tecido de forro direito do forro sobre o avesso do zíper e vou passar uma costura próximo do dentinho do zíper. Vai ficar assim. Viro para o direito e aproximo as bordas do tecido listrado e do forro. Vou passar um pesponto bem próximo do zíper e uma costura de segurança fechando as outras bordas. Vai ficar assim, o zíper totalmente embutido. O outro lado é um pouquinho diferente. Eu vou colocar a faixa de tecido que vai esconder a canaleta do zíper. Dobro o tecido ao meio, avesso com avesso, e faço coincidir a borda dobrada desta faixa com o início do zíper. Eu dou uma olhadinha se a faixa esconde completamente a canaleta do zíper. Vou fazer uma costura de segurança próximo da borda aberta desta faixa, prendendo ao zíper. Sobre esta peça, eu vou colocar o outro lado da faixa do zíper, direito com direito, e passo uma costura de segurança. Depois, sobre o avesso do zíper, eu vou posicionar o direito do forro. E aí sim, passar uma costura definitiva próximo ao dentinho do zíper. Vai ficar assim. Viro para o direito e faço um pesponto próximo à costura e uma costura de segurança nas outras 3 bordas. As medidas que eu passei para as faixas dessa parte do zíper estão maiores, então eu recomendo que você pregue o zíper para depois refilar na largura de 64 por 12 centímetros. Eu normalmente faço assim, porque eu quero ter certeza que ao final, independente da costura do zíper, eu vou ter a largura e o comprimento que eu preciso. Refilo então a faixa do zíper com 12 centímetros, centralizando pelo meio do zíper. Passo uma nova costura de segurança em toda a volta. A faixa vai esconder a canaleta da outra pessoa que está olhando para a mochila. Ela tem que estar aberta para mim. Quando eu abrir a mochila, ela está na minha frente. A faixa tem que estar fechada para quem está olhando e aberta para mim. E eu quero abrir da esquerda para a direita. Então, eu vou colocar o cursor por este lado. Deixo o cursor no meio com os 2 lados do zíper fechados. Vou fazer as laterais, para as laterais 12 por 26,5, 2 vezes no tecido listrado, na manta R2 e no tecido de forro. Fiz o mesmo padrão de quilting reto feito na frente e na parte de trás da mochila, aproveitando as listras do tecido. Eu vou fazer os bolsinhos laterais. Para os bolsinhos laterais, 25 por 25 centímetros, 2 vezes no tecido listrado. 25 por 4 centímetros e meio, 2 vezes no tecido estampado. Elástico de 1 centímetro de largura. Na faixa de tecido estampado, eu vou fazer uma marcação a 1 centímetro da borda e vincar o tecido nesta marcação. Posiciono os tecidos direito com direito e vou passar uma costura com um pé de máquina. Aqui eu já costurei
e passei um zigue-zague na borda para fazer o acabamento. Para não correr o risco do elástico acabar desfiando o tecido, é bem importante passar o zigue-zague. Viro para o direito e vim com a costura. Aproximo a borda dobrada da faixa com a linha da costura. Passo um pesponto bem próximo da borda. Vai ficar assim, e eu vou fazer exatamente igual com outro bolsinho. Cada marca de elástico tem a sua qualidade e, portanto, a sua elasticidade. Então, é um pouco difícil passar uma medida certinha. Eu usei 18 centímetros, mas antes de você cortar o seu nesta medida, experimente para ver se não está nem muito curto e nem muito comprido. Eu vou passar o elástico com este passador. Fiz a marcação no elástico dos 18 centímetros, mas eu não vou cortar. Eu sempre prefiro passar o elástico com ele comprido. Na minha opinião, fica bem mais prático e a gente não corre o risco de perder o elástico dentro da peça. Prendo o elástico no passador e passo pela canaleta. A faixa de tecido estampado forma a canaleta do elástico. A marcação do elástico está aqui, e depois que eu passeio pelo bolsinho, que eu vou cortar o elástico. Vou soltando as preguinhas das laterais do bolsinho para encontrar com o elástico. Passo uma costura de segurança bem nas pontinhas para prender o elástico. Eu deixo o franzido no meio do bolsinho e as laterais acabam ficando com o tecido mais reto. Isso vai facilitar bastante na hora de fechar a bolsa, para não correr o risco de enrugar a lateral do bolsinho e a gente acabar costurando alguma preguinha indesejada. E só vou ajeitar o franzido dos bolsinhos laterais depois que a mochila estiver totalmente pronta. Olha aqui, eu deixei nas duas formas para você conseguir visualizar melhor. Neste da direita, eu deixei o franzido centralizado. Parece que tá tudo torto, mas se você centralizar os enrugadinhos, as bordas estarão livres e retas. Neste da esquerda, o franzido está totalmente distribuído. E apesar de ficar mais bonitinho, a borda acaba ficando meio arredondada, e aí eu corro o risco de formar um enrugadinho na lateral e acabar costurando sem querer. E o bolso vai acabar ficando como uma prega, assim. Então, neste outro, eu também vou deixar o franzido centralizado e eu só vou ajeitar depois de terminar completamente a mochila. Eu vou pegar uma das laterais da mochila, fazer a marcação da metade na parte de baixo e posicionar o bolsinho lateral. Primeiro, eu vou alinhar nos cantos inferiores e as laterais. Vou repetir o mesmo processo no outro lado. Vou coincidir as duas metades na parte de baixo e alfinetar. Aqui ainda tá sobrando, então, para acomodar essa sobra, eu vou fazer uma prega macho para cada lado. Tem que deixar a sobra dessa prega 1,5 cm a 2 centímetros distante da borda lateral. Não precisa muito de medida, deixa um dedão ali de distância da borda, para não correr o risco de acabar costurando. E com o que sobra do tecido, eu faço a prega.
Agora eu faço uma costura de segurança nestes 3 lados. E eu vou fazer exatamente igual com a outra lateral. Elas vão ficar assim. Este é o fundo da bolsa. Tem 36 por 12 centímetros. Eu gosto sempre de reforçar o fundo das mochilas ou das bolsas, porque é onde acaba concentrando o peso das coisas que vão ficar dentro da mochila. Então, aqui tem o tecido externo, o tecido de forro, a manta e o tecido de forro novamente. Deixando essa peça mais estruturada e resistente, eu evito que a manta R2 se deforme. Eu vou montar o fole da bolsa. Como eu já expliquei, eu não faço a parte do zíper exatamente na medida calculada no papel, porque pode dar umas diferençazinhas em relação à costura em curva, ao uso da manta, que acaba dando uma diferença na costura. Então, eu sempre faço a parte do zíper maior para poder ter uma folga e refilar depois. Faço uma marcação da metade no fundo. Na parte da frente. E na parte de trás da mochila. Começo unindo a parte do zíper com uma lateral. Eu já falei que eu gosto muito de costura de segurança? E que eu sou a louca da segurança? Pois é. Então, nessa parte, eu gosto de fazer uma costura de segurança com menos de um pé de máquina e depois fazer uma costura definitiva costurando viés. Depois da costura de segurança com menos de um pé de máquina, posiciono o viés e costuro com um pé de máquina. Eu abro o viés no lado que eu vou costurar, porque tem muita camada de tecido e manta. Então, se não abrir o viés, pode ser que ele fique curto para alcançar a costura do outro lado depois. Costuro o viés com um pé de máquina e eu vou fazer o acabamento do outro lado. No fole, eu acho mais prático fazer o acabamento à máquina mesmo. Depois da parte do zíper e da lateral, eu vou costurar o fundo da mochila. Coloco direito com direito e vou passar uma costura de segurança. Mas tem uma diferença nessa parte de baixo da mochila. Para facilitar o acabamento, eu não vou fazer uma costura até a borda. Eu começo a costurar depois de um pouco menos que um pé de máquina e paro de costurar antes de um pouco menos que um pé de máquina. No vídeo do necessaire de viagem, quando eu fui costurar o bolso do meio, eu expliquei e mostrei essa dica de deixar as bordas sem um pouquinho de costura para facilitar o acabamento. Eu uso essa dica para fazer a costura de segurança e também na hora de fazer a costura definitiva com o viés. Olha aqui, é só uma pontinha que fica sem costura, mas só isso já ajuda na hora de fazer o acabamento. Aqui ficou até um pouco maior do que tem que ficar, mas eu vou consertar na hora de colocar o viés e a costura definitiva. Olha aqui de novo a louca da segurança. Para mim, o reforço da costura em bolsas e mochila é fundamental. Então, aqui, eu já tinha uma costura de segurança, eu passei uma costura definitiva e fiz um zigue-zague bem próximo da costura. Assim, esse zigue-zague reforça a costura e ainda dá acabamento para os tecidos. Olha como ele está bem próximo da costura, então o zigue-zague acaba ajudando na resistência da costura definitiva e impede que os tecidos desfiem. Agora, eu tombo o viés para o outro lado e faço o acabamento à máquina. Como eu costurei com o viés aberto, acabou sobrando um pouquinho. E aí, é só dobrar mais um pouquinho a pontinha do viés para chegar na costura. Eu prefiro que sobre do que falte. Não pode esquecer de deixar a parte bem próxima da borda sem costura. Vai ficar assim. Uma pontinha sem costura, mas o suficiente para ajudar a girar este fole e facilitar na hora de costurar a mochila.
No outro lado do fundo da mochila, eu vou costurar a outra lateral no mesmo processo, fazendo uma costura de segurança, depois o viés, deixando menos que um pé de máquina sem costura. Agora que eu já uni o fundo, duas laterais e uma parte superior, eu vou esperar para unir essa última parte. Primeiro, eu vou montar com a parte de trás da mochila, acertando as medidas, e depois eu vou fechar o fole. Numa bolsa ou mochila, normalmente eu começo unindo o fole com a parte da frente da bolsa. Mas no caso desta mochila, como a parte de trás tem vários elementos, alça de mão, alças de costas, bolsinhos, eu prefiro começar com a parte das costas, porque vai ser mais fácil unir o fole, a parte de trás da mochila, sem ter a parte da frente já costurada. Uma coisa muito importante na hora de montar essa mochila é o posicionamento do fole. Eu quero que a canaleta do zíper fique aberta para o meu lado. Então, aqui está a mochila e essa canaleta do zíper tem que virar para mim. Se ela estiver virada para o outro lado, não só vai dificultar para eu abrir, como ela vai eliminar um item de segurança, porque vai estar mais aberta para quem está de frente para mim do que para mim mesma. Então, a abertura do zíper tem que estar virada para mim. Centralizo a parte de baixo das costas da mochila com o fundo do fole, direito com direito. Quando eu costuro o fole na mochila, eu prefiro deixar a parte reta para baixo. Tem gente que prefere costurar ao contrário. Testa aí e me conta de que lado você prefere. E vou alfinetando todo o fole. Eu vou marcar na parte do zíper onde coincidiu com a metade da parte de trás da mochila. E marco no outro lado da parte do zíper também. Para a parte da frente e a parte de trás ficarem alinhadas, eu marquei a metade e achei a metade do outro lado, que tem que coincidir com a metade da parte da frente da mochila. Assim, a mochila não vai ficar torta. Continuo alfinetando todo o fole para determinar o tamanho exato que eu vou precisar. Eu marco no fole onde bate a borda da lateral da mochila, nos dois lados do fole. A partir desta marcação, eu tenho que colocar mais 0,75 centímetros, que é a margem de costura. Marquei aqui onde vai coincidir com a lateral e coloquei mais 0,75 centímetros de margem de costura. É aqui que eu vou cortar o fole. E aí, finalmente, eu costuro fechando o fole com uma costura de segurança e depois a costura definitiva com o viés. Nessa parte não tem canto, não tem curva, então eu posso costurar de uma borda até outra, eu não deixo nenhum pontinho sem costura. Depois que eu fechei o fole, eu termino de alfinetar. E vou passar uma costura de segurança. Passei a costura de segurança com menos de um pé de máquina. Dou uma olhadinha para ver se tudo tá no lugar, se não tem nada escapando, se não tem uma preguinha nos bolsos laterais. Estando tudo certo, eu vou passar uma costura definitiva e colocar o viés. Aqui eu já costurei, coloquei o viés,
Passei o zigue-zague na borda para reforçar a costura e dar acabamento para os tecidos e fiz o acabamento do viés. Nesta parte, eu prefiro fazer o acabamento do viés à mão com pontos invisíveis. Agora, eu abro o zíper para poder facilitar a costura e também para depois poder virar a mochila para o direito. Posiciono a frente da bolsa, direito com direito, e eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com a parte de trás. Alfineto bem, prestando atenção com as marcações das metades para a mochila não ficar torta. E passo uma costura de segurança com menos de um pé de máquina. Dou uma espiadinha lá dentro e vejo se tá tudo certinho, se tudo tá no lugar, porque a partir de agora eu vou fazer a costura definitiva. Na hora de fazer o fechamento da mochila, é muito importante que a costura seja muito bem feita para dar resistência a essa mochila. Aqui eu fiz a costura definitiva, coloquei o viés, fiz o acabamento do viés com pontos invisíveis à mão. Viro a mochila para o direito. Para vincar melhor as costuras, você pode passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Passo a alça pelo regulador. Nessa hora eu ainda não sabia quanto que eu ia precisar da alça de nylon. Testando depois eu verifiquei que estava muito comprido, mas na lista de materiais eu já passei a medida correta, que é 27 centímetros para cada alça. Finalmente ajeito os bolsinhos laterais. Espero muito que você tenha gostado desta mochila, das dicas dos itens de segurança. E se você curtiu, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal e ative as notificações, assim você vai ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.